Olá, você de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do programa Estação da Fama, em sua homenagem, que nos assiste, que nos acompanha. Quero dizer que é sempre um grande prazer, saber que você me acompanha, lê seus e-mails e se sintam abraçados. No programa de hoje eu vou receber o médico endocrinologista, que já está aqui para conversar comigo, o Dr. Antônio Carlos do Nascimento. Doutor, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Quero lhe agradecer por dispensar parte do seu tempo para vir aqui enriquecer o nosso programa com informação, e eu quero aproveitar só para enriquecimento com o nosso telespectador, que o senhor se apresente. Quero também saber quem é o senhor e o que o senhor faz. Bem, é uma honra estar aqui, aceitei o convite com prazer, ouço falar de vocês há tanto tempo e me sinto muito honrado de estar participando agora do programa de vocês. Prazer meu, doutor. A minha história, assim, como o americano gosta de dizer, o briefing da minha vida é aquela de todo garoto. Nasci na praia, nasci em Itanhaém, e de menino a vontade era ser jogador de futebol, não era ser médico, não é? O tempo foi passando, aquela coisa toda. Eu lembro bem que na época de menino, ô João, o grande sonho do garoto eram três. Um era ser jogador de futebol, mas os mais espertos, que já estavam mais... Eles pensavam em duas coisas. Ou eles iam ser profissional liberal e ficava ali entre advogado, engenheiro, médico, alguns, ou trabalhar no Banco do Brasil, né? E hoje eu encontro o pessoal do Banco do Brasil, eu conto isso e falei, é verdade, eu entrei nessa, hoje não está tão bom. E depois eu fui fazer aquela coisa, me empolguei com a coisa, com medo de morrer, de ver os meus pais, aquela coisa. Eu tinha participado de um evento não era meu tio, mas era pai de meus primos, né? Porque era por parte de mãe. E aquilo me empolgou dentro da medicina, de vontade de fazer medicina. Mas você imagina a época que eu peguei o finzinho do auge da ditadura militar. E eu lembro que o meu colegial, por exemplo, mais faltava professor do que ia. Então sonhar com a universidade era algo muito interessante, porque você sabia que existia, mas não sabia como chegava, né? Eu lembro quando eu estava no terceiro colegial, nunca me esqueço disso, chega o menino Carlos, muito amigo da época, tinha dois irmãos também que eram amigos nossos, e falou, você já fez a inscrição para o vestibular? Foi aí, já ali para meio daquele terceiro ano colegial, que eu fui saber o que era vestibular, né? Peguei lá um livro que tinha da FUVEST na época, bom, conclusão. Foi ali que eu me dei conta que teria que fazer aquele caminho para entrar na faculdade. Aí acabei indo fazer cursinho, aquela coisa, e no ano que eu passei na universidade, eu consegui passar, eu passei em dois lugares. Eu passei numa faculdade de medicina no Rio de Janeiro e passei na faculdade de medicina aqui em Campinas. E o drama era, primeiro, o custo daquilo tudo, né? Conclusão, o mais barato era no Rio de Janeiro, eu tinha dinheiro exatamente para 3 mensalidades. Por isso que eu digo que o jovem, se houver alguém para mudar o mundo, vai ser um jovem. Não sei qual, não sei de onde, mas se modificar, e eu espero que Deus dê isso pra gente, não vai ser o sujeito da minha idade, da tua não, João. Vai ser um jovem, eu tenho certeza, porque tem que ser o cara... Me sinto tão jovem, doutor. Eu me sinto também, mas não para mudar o mundo. Vai ser um jovem, porque eu saí de casa com 3 mensalidades, quer dizer, sem ter aonde morar ainda. Encontrei um amigo no ônibus que jogava futebol comigo, só que ele jogava futebol em Mongaguá, eu jogava em Itanhaém. Mas o que você está fazendo aqui nesse ônibus? Eu estou indo para a faculdade, né? Vou fazer a inscrição na faculdade, ficou. Bom, conclusão, o tempo passou e eu fiz a faculdade, fui bem, consegui passar em todas as residências que eu prestei, a coisa andou e aí se ajustou para a endocrinologia já na residência médica, quando eu fui fazer clínica médica, né? Os 2 primeiros anos de residência, já aqui em São Paulo. Doutor, todo jovem, quando entra na faculdade, ele se espelha em alguém. Ou numa especialidade.
Mas o que motivou o senhor a escolher a endocrinologia para a sua vida como profissão? Isso, na verdade, já eu amo medicina até hoje. Eu queria ser médico. Tanto é que eu passei em radiologia no serviço mais difícil do Brasil, que era o ERJ, lá no Rio de Janeiro, Dr. Felipe Matoso, e não fui, porque eu tinha passado também nos servidores para a clínica médica. Clínica médica, isso você sabe, atender tudo o tempo todo. E estava a um ponto de passar na residência médica do Hospital das Clínicas, que era o sonho daquele menino naquela época, meu, né? E deixei de fazer radiologia, que era a grande especialidade da época. Mas quando eu fui fazer clínica médica, são 2 anos e depois você se especializa em algo. Eram 2 anos de clínica médica, passava por todas as clínicas. E eu fiquei numa grande dúvida entre reumatologia e a endocrinologia. Eu lembro que eu falei, o que eu faço agora? Eu podia escolher, porque eu tinha ponto suficiente para escolher as duas. Aí eu liguei para o meu irmão, aí falei, maninho, o que eu faço? Me aconselha. Me aconselha, o que eu faço? Ele perguntou 2 coisas. O que faz reumatologia? Então, vê as pessoas que têm artrite reumatoide, doença de articulação. E o que faz a endocrinologia? Ver tireoide, obesidade, endocrinologia. Vai fazer endocrinologia. Tá. E foi aí, meu irmão que decidiu. Acabou a dúvida ali. Exatamente. Eu queria ser médico, queria atender. Tanto é que hoje eu não faço só endocrinologia. Eu faço clínica também, eu gosto de fazer clínica, ainda que nessa situação a gente ganhe muito pouco, né? Mas eu faço. E o que realmente nos rende é a especialidade, né? Aquilo que você faz melhor do que os outros. Mas eu me sinto mais médico fazendo tudo também, acabo querendo fazer tudo um pouco. Na parte da manhã eu me dedico um pouco à questão da saúde pública, um pouco de tentar ajudar as pessoas que possam estar, que o tempo inteiro tem pessoas precisando da gente, não é? Doutor Antônio Carlos, o nosso programa ele tem uma referência hoje, que é contar história, né? Não basta eu saber, até porque li a sua história, o senhor saber. Nós trabalhamos para uma sociedade onde eu levo uma linguagem simples para que todos possam compreender qual é o objetivo do nosso programa. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que é a endocrinologia especificamente. No cerne da terminologia, a endocrinologia é o estudo de glândulas endócrinas. Quais seriam? Pâncreas, tireoide, suprarrenais, hipófise. São glândulas que produzem hormônios que agem à distância, não agem no local. Então, a hipófise produz os hormônios que tomam conta, por exemplo, dos testículos nos homens, que estimulam a produção dos hormônios ovarianos nas mulheres. Controla a tireoide em ambos os sexos, a partir do que eu falar agora são em ambos os sexos, né? Controla também, quer dizer, monitora e gerencia a função das suprarrenais, são glândulas que produzem cortisol e outros hormônios tantos. A própria hipófise produz o GH, o famoso hormônio do crescimento, que fez com que nós chegássemos a essa estatura, não é? Entre outras ações. Então, e o pâncreas com tudo que nós sabemos, especialmente a questão do diabetes propriamente dito. Então, a endocrinologia, no âmago, no cerne da terminologia, implicita isso. O estudo das glândulas endócrinas do organismo, que produzem hormônios que agem à distância. Eu tenho uma filha e ela tem uma dor de cabeça constante. E ela foi parar num endocrinologista para saber se ela tinha alguma alergia a algum tipo de alimento. E aí me surge uma dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente. A endocrinologia ela tem alguma relação com a nutrição? Com a nutrição, sim, porque, na verdade, como a metabologia faz parte dessa minha especialidade, e aí onde insere-se a questão do colesterol, triglicérides, a própria questão dos hormônios que se relacionam com a obesidade, com o peso, com a magreza ou com a obesidade, na maioria das vezes com a obesidade, e aí os alimentos têm o balanço energético tem uma relação muito importante dentro da minha especialidade. Até algum tempo atrás, de cada 10 pacientes que entrava dentro do consultório de um endocrinologista, 6 ou 7, 60% a 70% era por obesidade. Essa relação mudou, mas não inverteu completamente. Então, nós que tratamos de tireoide, de diabetes, de déficit de crescimento, de doenças relacionadas a hormônios das suprarrenais, acabávamos por ficar completamente presos dentro desses 70% de obesidade.
que a ideia era obesidade. Isso hoje, em parte, ficou um pouquinho mais difuso. A boa nutrição, nutrologia brasileira, com os nutricionistas, mesmo os médicos que fazem mais especialmente a nutrologia, que se envolve mais com a relação do alimento com a vida do dia a dia, acabou distribuindo um pouco isso, e talvez a metade dos pacientes hoje que passem em nossos consultórios passem por obesidade. Mas já foi maior. Acho que 70% eu fui pouco generoso. Nós tivemos aqui, dias atrás, um cardiologista muito famoso, muito dedicado no que faz. Aqui eu quero mandar um abraço, doutor Marcelo Cantarella, se estiver nos assistindo. E sabemos que a cardiologia ela é específica em um setor, né, em uma parte do ser humano. Qual é a função específica da endocrinologia para o ser humano? Poxa, eu acho que a endocrinologia ela é muito do que é a clínica médica. Nós não conseguimos atuar especificamente no... O cardiologista pode se deter, ainda que ele não o faça, ele é mais amplo também. Mas ele pode se deter nas doenças cardiovasculares. É claro que tudo se imbrica, a medicina é ampla, mas nós endocrinologistas temos, assim como os nefrologistas também, nós temos que ter um pouquinho mais de amplitude no conhecimento, porque esses hormônios todos, eles atuam difusamente em todos os órgãos. O hormônio da tireoide, ele tem implicações importantes na vida do coração, na questão cardiológica. Você ter um hipertireoidismo, o próprio cardiologista já pensa, você está com um taquicardia, com batimento muito rápido, o paciente está reclamando muito, ele mesmo já pede a função tireoidiana para saber se a tireoide está trabalhando demais. O inverso é verdadeiro. Batimentos muito baixos faz com que o cardiologista também peça o hormônio da tireoide para ver se está muito baixo e, de regra, nos encaminha. O que nos faz muito bem, nós fazemos o inverso também. Agora, isso para falar de um órgão com relação a um outro, mas você pode ter, por exemplo, uma pessoa com muita dor de cabeça que foi no neurologista, o neurologista identificou uma tumoração na hipófise e que não tem indicação cirúrgica, ele encaminha para o endocrinologista cuidar. Quer dizer, na verdade, o diabetes, então, imagina a quantidade de doenças provenientes de um diabetes mal controlado, muito mais, mas mesmo os bem controlados, à medida que o tempo passa, a deterioração da microvasculatura gera doenças em todos os órgãos, incluindo o rim. Nós sabemos que a principal causa de insuficiência renal e de indicação de diálise é o diabetes. Nós sabemos que a principal causa de cegueira no mundo é o diabetes. Nós sabemos que a principal causa de impotência no mundo é o diabetes, e assim, por aí vai. Então, eu acho que as implicações da endocrinologia, quando feita por pessoas que gostam, de fato, dessa especialidade, nos leva a tentar, a ser meio, a invadir um pouquinho a área alheia. Eu acho que a importância da endocrinologia, para fechar essa tua pergunta, é muito ampla. Eu acho que nós atuamos de maneira muito difusa na vida do paciente. Você imagina que diabetes, a frequência, a prevalência de diabetes pode alcançar 20% nos próximos anos, quer dizer, de cada 100 pessoas, 20 na rua com diabetes. Você imagine, por exemplo, que doenças da tireoide, a principal doença da tireoide é a doença autoimune da tireoide, que o próprio sistema imunológico agride a glândula tireoidiana, é a principal causa de hipotireoidismo. Ela ocorre entre 7% e 15% da população do mundo inteiro. Você vai em alguns lugares, 7% da população tem a doença autoimune da tireoide, mas você vai em outro, tem 15% da população, quer dizer, de cada 100 pessoas na rua, 15 tem doença da tireoide, aliado à possibilidade de ter os 20% dos diabetes. E por aí vai, você imagina a quantidade, o percentual da população que a endocrinologia serve quando bem feita. Mas olha como é interessante, né, esse esclarecimento. Por isso que eu falo com você de casa, que é sempre uma questão de muito orgulho para mim poder levar essa informação para você. Porque, como o doutor mesmo está falando, muitas vezes você sente uma dor de cabeça, você vai num outro especialista e ele acaba indicando que ele precisa realmente procurar um endocrinologista. Então, para você que está nos assistindo, e o doutor vai colaborar comigo para dizer isso, que momento é que uma pessoa... quais são os fatores que ela sente para procurar diretamente um endocrinologista? Ou primeiro ela consulta um outro especialista para depois encaminhar ao senhor? Pergunta boa, viu, João? Na verdade, o fato de você ter uma ascendência positiva, então papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó,
que seja alguém dentro da tua árvore genealógica com a doença ou com a frequência maior. Eu tenho 3 pessoas na minha família com problema de tireoide. Eu tenho tantas pessoas na minha família com problema de diabetes, principalmente ascendência direta, papai, mamãe, essa coisa toda. Eu acho que essa pessoa, eu estou convidando a que frequente o endocrinologista periodicamente. Afora essa situação, que são essas doenças mais comuns, tireoide, diabetes, a obesidade também. A obesidade eu acho que cabe, aí também entra a figura importante do nutricionista, às vezes do psicólogo, às vezes a equipe multidisciplinar, mas de qualquer maneira o endocrinologista bem informado é capaz de saber orientar uma pessoa com obesidade, primeiro a procurar as patologias que possam estar gerando, as doenças que possam estar levando a essa obesidade, e mesmo diante da obesidade, que nós chamamos exógena, que é aquela do organismo que se encontrou com o meio ambiente, tudo favoreceu, ele engordou, ele é capaz de cuidar. E eu acho que o obeso ele deve sempre estar procurando a figura do endocrinologista bem intencionado a estar orientando de que maneira que ele pode gerir o controle, a tentativa da diminuição da obesidade, a melhora da situação, até que ponto eu devo operar, até que ponto eu devo só obedecer uma dieta, até que ponto... essas coisas. Eu acho que esse paciente obeso, ele deve, em primeiro lugar, pelo menos conjuntamente, estar procurando o endocrinologista também. Então, me diz uma coisa, como que o senhor avalia, o senhor como profissional, como que o senhor avalia a sua contribuição com a sociedade com relação ao trabalho que o senhor desempenha hoje dentro dessa especialidade? Poxa, eu acho que é assim, a medicina está no livro, não tem ninguém muito melhor que o outro. Não tem um médico que saiba de muito... Se todos estudarem, se for aquele bem formado, eles têm mais ou menos o mesmo embasamento. Eu acho que o mais importante é a maneira que você se situa como ser humano médico para aquela pessoa que não é médica. Eu imagino que provavelmente pessoas até que saibam menos ou que tenham até um coeficiência de inteligência menor, como a turma fala, ele pode ser um excepcional médico, muito melhor que o prêmio Nobel que ganhou alguma coisa, porque o que o paciente quer é o carinho humano do médico. Eu acho que nesse aspecto, pelo amor de Deus, quem estiver me vendo aqui, eu estou parecendo... Eu acho que eu tento, dentro do meu dia a dia, transmitir essa coisa da confiança, que eu não sou o melhor do mundo, mas que eu estou tentando ser o melhor amigo daquele paciente. Eu acho que eu contribuo, como contribuiria em qualquer outra especialidade, tentando passar o entendimento da doença para esse paciente, do tempo que eu tenha. Em determinada situação você tem bastante tempo, outra situação você não tem quase nenhum, mas dentro daquele tempo eu acho que eu situo, acho que eu consigo, minha autoavaliação é essa, eu acho que eu consigo situar o paciente dentro da situação real dele. Eu acho que a minha contribuição, se era essa pergunta, se é mais ou menos isso, é essa. Eu acho que eu me posiciono, antes de mais nada, como um médico, como Deus provavelmente me deu essa carga para eu me dedicar à questão diante da humanidade, né? Nessa questão da sociedade. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Carlos. Eu vou fazer um intervalo pequenininho e volto em 2 minutinhos. Já estamos de volta e aqui comigo o Dr. Antônio Carlos, que é endocrinologista e que está prestando aqui um esclarecimento a você que nos acompanha e que nos respeita e sabe que é recíproco o meu respeito por você. Por isso mesmo trouxe alguém com esse quilate para poder estar te levando essa orientação da melhor forma possível, né? Doutor, como estávamos falando no bloco anterior, a endocrinologia ela é muito abrangente. Mas qual é o ponto mais alto da endocrinologia que dispensa comentário com relação a trazer o bem para o ser humano como um todo? Eu acho que está dentro dessa doença que é cada dia mais frequente, a prevalência é cada vez maior, dentro do diabetes, né? O diabetes é aquela doença que transforma a vida. Você imagina, eu lembro que eu fazia muito endocrinopediatria. Eu peguei uma época de formação de endocrinologia que não se dividia em endocrinopediatria, endocrinologia de adulto, endocrinologia clínica não pediátrica. Então eu convivi muito com o diabetes infantil, né? E era um sofrimento muito grande, né? Eu não vou negar que me acovardei em parte durante algum tempo,
porque era muito dramático. Eu carregava aquela criança na minha cabeça por muito tempo, de tão dramático que é. Eu acho que talvez a endocrinologia tem o seu cume de importância perante a sociedade, perante a humanidade, no estudo, no trato, na conduta, no diagnóstico ao tratamento, no segmento do diabetes. Eu acho que essa é uma especialidade que tem um valor muito grande. Se tratar só diabetes, só diabetologistas, os diabetólogos, nós seríamos também muito importantes assim num todo. É importante tudo. As doenças da tireoide são muito frequentes e eu fico feliz. Eu sempre digo que eu sou um subespecialista, né? Porque o que eu mais estudei até hoje foi tireoide, na verdade. Desde a residência, passando por doutorado, aquela coisa toda. E a tireoide, que é uma glândulazinha do tamanho de nada, né? Tem 15 gramas, comanda tanta coisa no organismo também que é espetacular. E a frequência que eu te disse, né? Ela ocorre entre 7 e 15% da população no mundo inteiro, o hipotiroidismo, ou seja, a doença da hipofunção tiroidiana. Acho que mas se for pegar no cume, né? O que é o mais, eu acho que nós agimos bem assim e somos bem vistos pelo diabetes. Nós falamos agora há pouco a importância do diálogo do médico com o paciente. Uma coisa que, infelizmente, nós não temos hoje. Talvez você que me assiste tenha um bom plano de saúde, talvez o seu médico seja seu amigo e tenha até um certo diálogo com você. A nossa prestação com você é o que eu estou fazendo aqui junto com o Dr. Antônio Carlos, que é de levar esta informação para você da melhor forma possível. O Dr. Antônio Carlos não pode falar, porque ele não vai fazer isso, até porque é antiético. Eu, como seu amigo, posso falar isso para você. Eu sei que o Conselho de Medicina jamais deixaria eu, como paciente, entrar no seu consultório e sair sem uma receita. Isso talvez lhe causasse um dano. Mas eu acho que o mais importante é você poder conversar com o paciente mesmo. Esse diálogo entre você que conhece tecnicamente e o leigo que apenas tem a doença ou a sensação de alguma coisa, a sua conversa favorece muito. Eu quero que você, médico, profissional, repare um pouco sobre isso. Eu acho que é muito importante que você converse com o paciente, aquele que vai lhe procurar, porque não tem outro jeito. Ele está procurando por causa de um sintoma que ele sentiu e quer um respaldo de alguma forma. Eu peço aí a você que olhe com carinho sobre isso, porque realmente falta, principalmente na rede pública hoje, entra-se o paciente na sala do médico e muitas vezes ele sai e o médico nem diz para ele o que ele tinha ou que remédio que ele passou. Entrega a receita e fala, toma isso aqui de 8 em 8 horas. E eu não sei se isso é benéfico, né, para a gente poder dizer que fui ao médico. Por que eu fui, né? O diálogo eu acho que fundamentaria isso. Eu fui e eu estou com esse sintoma e talvez seja isso e vou procurar me tratar. Então não é um desabafo, eu estou só simplesmente pedindo que você olhe com carinho. Doutor, qual é a relação do estresse com a obesidade? Existe? Ela é enorme, eu tenho certeza. Se nós tivéssemos que definir, no meu conceito, evidentemente, causas de obesidade, que são múltiplas, com certeza, a medicina ou a ciência ainda não determinou, mas eu colocaria o estresse dentro da situação de uma das causas importantes. Porque quando você estressa, você está nervoso, a vida urbana faz muito isso conosco, você libera hormônios do estresse. Então não é o estressado no sentido simbólico, o estressado no sentido fisiológico. O que é liberado no estresse? Adrenalina e cortisol. Adrenalina é aquele hormônio do tique, do nervoso, do repente, né? E o cortisol é o hormônio do estresse crônico. E o cortisol, vocês conhecem aí nas farmácias por cortisona. E todos sabem que cortisona engorda. Tanto puxa, eu engordei porque eu fiz um tratamento para bronquite com muita cortisona. É verdade. A cortisona tem esse predicado, ruim ou bom, mas tem esse predicado de levar a engordar. Então, é uma relação fisiológica. Estressou demais, você, além de perder o senso, ficar mais compulsivo com maior facilidade, porque você perde, você não está com o seu sensório completamente, você está aquém do que você deveria estar. Você perde o senso da saciedade, você come mais, você bebe mais, você se fuma mais, e se usar algum outro tipo de droga, acaba usando mais por conta do estresse. Então a vida urbana nos faz muito disso. E a conta disso vem também, em parte, na minha modesta opinião, a
parcela do estresse na obesidade. O senhor acabou escrevendo três obras, né? Eu gostaria que o senhor falasse de cada uma de suas obras e o que esse conteúdo traz como informação para o leitor. O primeiro foi algo mais lúdico, que até hoje é um pouco, é um hobby meu, que era gostar de muito vinho. Eu gosto de vinho, né? Da história do vinho. Isso que faz bem para a saúde? E o meu livro versou sobre isso, era vinho, saúde e longevidade. Vendeu bastante. Imagina, nos dias de hoje você vender livro não é tão simples. Tivemos a honra de embasar um Globo Repórter, que foi uma das maiores audiências da Globo. Eu lembro até bem porque era aniversário de minha esposa e foi um 18 de março de 2006 e que passou esse programa, foi muito bacana. Na época o Elton Seta do Rio ligou, quero ver, vou falar do seu livro. Nós fizemos versado inteiramente do livro, um Globo Repórter maravilhoso. Só que eu tive um problema com esse livro. Eu, médico, apaixonado por medicina, querendo me expor como médico, todo dia tinha uma ligação de alguém. Eu fiz Tom Cavalcante, meu querido amigo Tom. Eu fiz um monte de coisa com esse livro. Eu falei, eu vou ter que parar. Eu parei de aceitar convite. Eu não vou... O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um livro agora. Faltou tempo. Faltava, e você começa a ser visto não mais como médico, né? Como entendido de vinho. Eu não quero ser entendido de vinho, eu quero ser entendido de Olha o que eu fiz comigo mesmo. E eu parei de ir, eu não vou mais. Quer dizer, eventualmente, se algum amigo quiser convidar agora, até vou, mas faz anos que eu não vou. Aí eu fiz um livro que se chama Tireoide para Todos, que era expondo a tireoide com a linguagem popular, né? Passando a medicina, mas passando sem mediquês, como diria o Jô Soares, que eu fiz um Jô Soares com esse livro. E esse livro também foi maravilhoso. Eu lembro que tem um posto ali indo pela Ayrton Senna, já Ayrton Senna, um posto no começo ali, que tinha esse livro. Mas quantos pacientes eu atendi? Aí eu peguei o seu livro no posto, eu já sei, o posto da Ayrton Senna, e foi assim um sucesso maravilhoso. Aí me expus de uma outra maneira, já o fazia antes, mesmo com o livro dos vinhos, eu já expunha, porque em 2002, essa é uma história bacana que eu devia ter dito isso no começo, eu fiz uma campanha junto com a Rede Globo, com a Lacir da Rede Globo, que comandava essa coisa do institucional, sobre a importância do teste do pezinho. E qual que era a importância fundamental? Na verdade, 2001 para 2002. Aquela época, perto de metade da população brasileira, nascida viva, não tinha cobertura do teste do pezinho. Na época era o José Serra, o ministro da Saúde, a quem eu devo particularmente muito carinho, porque quantas vezes ele mandava telegrama agradecendo aquela campanha. E ao final dessa campanha, que participou o querido e saudoso doutor Antônio Hermílio de Moraes, participou comigo, fez a propaganda comigo, se expôs, né, favoravelmente, a pessoa extraordinária, que faz muita falta hoje. E ao final da campanha nós tínhamos perto de 100% das crianças nascidas vivas com o teste do pezinho efetuado, para diagnóstico de hipotireoidismo, de fenilcetonúria, de mucoviscidose e de uma outra doença que é a anemia falciforme. Então, esse orgulho eu tenho dentro de mim. Esse orgulho eu tenho dentro de mim. E no prefácio do meu livro Tireoide para Todos, eu anoto essa questão. E hoje, se Deus me mandou com alguma missão, deve ter sido grande, um pedacinho eu tenho certeza que eu cumpri com essa campanha. Bem, aí depois desse livro, o Tireoide para Todos, que a gente foi muito bem, eu devo muito também a projeção desse livro ao Jô Soares, foi espetacular a maneira com que ele usou. Eu não lembro se foram os 2 blocos, com certeza. Eu usei o programa inteiro do Gordinho lá para fazer, que foi maravilhoso. Mudou muito a minha vida aquilo, no sentido de me expor como médico e tal. E em seguida, uns 2 anos depois, ou 3, eu fiz um livro que era um contraponto de um livro de uma francesa, que ela dizia: as mulheres francesas não engordam. Poxa, eu vivi 10 anos da minha vida indo à França pelo menos 3 vezes por ano, por causa dessa história do vinho, né? Tinha gordo lá, como tem gordo em todo lugar, mulher, homem, tudo quanto era. Aí eu fiz um livro que se chamava As Mulheres Francesas Engordam e as Outras Também. Aí foi bacana isso. Mas como tinha muita crônica, a crônica não é bem recebido pelo público, né? Tinha muita crônica dentro do livro. E não foi um livro que... Eu não pude trabalhar o livro também, que eu inventei na época de ser sócio de uma revista de gastronomia e me envolvia com aquela coisa da divulgação da revista e tal, que tá bem hoje, mas... Polivalente. Era metido a me envolver com tudo.
E esse livro ele ficou um pouco com pouca divulgação. Eu não ia nos programas porque não tinha tempo por conta dessa outra atividade. E tinha que atender, tinha que estudar também, acabou me atrapalhando bastante. Mas era um livro, para mim, era o que eu tinha feito de melhor. Mas nem sempre que você acha que as outras pessoas pensam, né? Esse livro, agora já tenho aqui, os últimos 30 anos, e entra essa história de estresse também, falando de obesidade. Doutor, eu fico analisando, a cada dia que passa, andamos com mais pressa, mais ocupação. A vida na cidade urbana exige, é um rolo compressor que vem atrás de você, ou você corre ou você é esmagado. E às vezes nós não temos, por mais que temos apareça algum sintoma, nós não temos tempo de procurar um especialista para saber o que está acontecendo no nosso interior. Eu vou aproveitar, sabe, aqui a sua participação e o seu conhecimento para que o senhor deixe uma mensagem a título de alerta para os corredores da vida, né, como se diz, né, em busca dos sonhos, quanto à importância da saúde. O que o senhor pode deixar para a gente? Poxa, a primeira coisa que eu queria deixar anotado, o primeiro tempo que você tem que dar para você, não tem como fugir disso, você precisa andar, você precisa não pegar o carro para algumas coisas, isso é importantíssimo. Você precisa se movimentar. Eu era menino, com 10 anos de idade, e a rede de televisão criou uma campanha que chamava Mexa-se. Eu acho que isso vale até hoje. Mas, acima de tudo, fuja dos alimentos processados. Fuja. Alimento processado, não coma. Não come, mas não é saudável. O saudável é aquele que você compra, cozinha, faz, ou que você compra in natura, come, fruta, legumes, o que você achar melhor. E a outra situação que eu sempre explico, e o pessoal às vezes me condena um pouquinho, bebida é água. Ah, mas a tua ideia é manter peso? Bebida é água. Não tem refrigerante diet, não tem suco natural, não tem absolutamente nada. As frutas estão dentro da dieta saudável, sem dúvida nenhuma, mas bebida é água. Então eu diria, não coma comida processada. Se a ideia é saúde, não, me perdoe as indústrias alimentícias, mas não coma alimento processado e beba água. Eventualmente tome seu suco, eventualmente tome seu refrigerante. Mas a ideia é beber água e não comer comida processada. Eu tenho certeza. O estresse é meio difícil, é o que você falou. Se correr, você consegue escapar, mas se der uma seguradinha, um rolo compressor passa em cima. A vida urbana é isso. Mas dentro do que você pode fazer isso, é possível, não coma comida processada, beba água e faça o máximo de exercício que você puder. Que bom, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedora. E, na verdade, o que o doutor Antônio Carlos está dizendo para você é que, por mais que seja corrida a sua vida, passa no pit stop, né? Dá um tempinho para você mesmo, respira, recomece no dia seguinte. É muito importante você se refazer todos os dias. E assim chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto em 2 minutinhos. Já estamos de volta e agora eu vou conversar com a doutora Paula Napolitano, que é psicóloga e é sexóloga também, onde vamos falar um pouco da sua formação e dos seus conhecimentos na sexualidade aqui no quadro Reflexões da Mente. Doutora Paula, boa noite. É um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Eu vou pedir inicialmente para que você fale um pouco de você, sobre a sua formação e carreira profissional, só a título de conhecimento do nosso amigo telespectador que nos assiste. É um prazer imenso estar aqui com você nesse dia de hoje. Bom, eu me formei, na verdade, em psicologia, né? Já sabia que era o que eu queria fazer quando saí do colégio, fui fazer psicologia. Não sabia exatamente que área ainda da psicologia eu ia seguir. Fui descobrindo ali com a própria faculdade. E eu estagiava, eu fazia, na verdade, um trabalho voluntário no colégio que eu estudei, né? Então, eu fazia trabalho voluntário desde a época que eu estudei, me formei lá e continuei fazendo. E a diretora, sabendo que eu fazia psicologia, veio conversar comigo e falou que estava com alguns problemas com funcionários,
de sexualidade. E que ela estava sentindo muita dificuldade porque estava prejudicando no trabalho. Porque eles estavam perdendo rendimento, estavam tristes, estavam desanimados. Se eu não queria fazer algum projeto ligado com sexualidade para trabalhar com os funcionários do colégio e alfabetização de adultos, que era onde eu dava aula. Pô, nunca fiz isso, mas vamos lá, né? Aquela coisa, vamos... Sempre me interessei, na verdade, na época do colégio era aquela coisa, todo mundo me ia contar os segredos, as angústias, as coisas, eu ficava lá ouvindo e tentava falar. Então sempre me interessou. E a sexualidade era um assunto que eu gostava de ler, conversava e tal. Vamos lá, então eu comecei a pesquisar, comecei por autodidata total. Comecei a ler, pesquisar e a gente montou um curso assim de 2 semanas para os funcionários e alfabetização. E aí foi que eu me apaixonei. É isso que eu quero fazer. Assim. Eu amei a área, assim. Ver como pessoas tinham tanto desconhecimento e numa coisa tão bonita que é a sexualidade e que trazia sofrimento. Eu falei, não tá certo. A sexualidade que é uma coisa tão bonita, tão legal, que tem tanto preconceito, tá trazendo essa coisa. E aí eu comecei a fazer na faculdade vários cursos do que eu podia fazer enquanto estava me formando, mas tinha decidido que eu ia fazer terapia sexual, né, depois que terminasse a faculdade, porque para ser terapeuta sexual, você precisa ser médico ou psicólogo, porque você vai atender realmente pessoas nessa área. E aí quando eu me formei, eu fui fazer a pós, né, de terapia sexual, e aí eu entrei nessas 2 áreas. Eu fiz educação sexual, que é poder falar, poder dar aula, poder trazer esse assunto para o dia a dia, e a terapia sexual, que era no consultório. Só que aí eu me deparei com uma situação que é difícil você iniciar com um consultório. E difícil você iniciar com sexualidade, que já é um assunto que ainda tem muito tabu, muito preconceito. E aí eu fui entrando por uma outra área, que é a orientação profissional. Fiz uma formação numa metodologia super legal, que chama OPE, que faz um trabalho de projeto de vida. E aí eu comecei a entrar nas escolas. Aí começar a entrar nas escolas foi que me deu uma abertura enorme. Porque você querer entrar nas escolas com sexualidade, opa, como assim? Vai falar desse assunto e tal. Mas as pessoas me conhecendo nas escolas, trabalhando com esse tema, me abriu para poder falar, olha, então, eu tenho a formação... Exatamente. E aí eu comecei a fazer o trabalho de educação sexual nas escolas. E aí fui começando a entrar por esse ramo e eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Eu ia por outros caminhos para chegar no final dessa área. E comecei a atender no consultório aqui, um pouquinho ali, mas o foco maior acabava ficando nas escolas. E aí fui começando a trabalhar nessa área de fato, assim. Comecei a me especializar mais, comecei a pesquisar mais, entrei num centro de pesquisa e estudos de sexualidade, que hoje eu faço parte da diretoria. Então a gente estuda muito, pesquisa, vai para congresso, escreve livro. E aí eu comecei a entrar por essa parte, mas sabendo que eu queria desmistificar o sexo, assim. Trazer a sexualidade para uma coisa mais natural, né? Para uma coisa mais... A gente sempre fica falando nos ouvidinhos. Todo mundo fala de sexo, todo mundo gosta de sexo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali no meio, assim, que parece meio obscura, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa área e acho que o fato de eu amar muito essa área, de gostar muito da psicologia, do ser humano, da sexualidade, foi me abrindo portas, assim. Então aí no consultório começou o negócio a acontecer mais, nas escolas eu comecei a dar palestras, comecei a dar palestra para professores, para pais. Aí depois de um tempo eu entrei para a Rádio Jovem Pan, né? Então eu tô lá semanalmente participando lá da rádio. Aí isso começou a dar uma visibilidade muito maior. E aí eu comecei a entrar nas mídias, que tornou uma coisa muito maior. E aí o consultório hoje tem sido o meu foco principal. Eu fui saindo aos poucos das escolas, hoje eu tô praticamente no consultório, montando aí um material todo de sexualidade aí para apresentar aí para o mundo, para a gente tentar fazer isso desde pequeno, que essa coisa fique mais tranquila. E aí tô nesse percurso, assim, trilhando, né? Porque é um assunto ainda bem delicado, né? Tudo no tempo, né? Exatamente. E quais foram as maiores dificuldades nos primeiros passos seus na sexologia? Primeiro, acho que o preconceito, né? As pessoas ainda têm, porque já é um assunto delicado de falar. As pessoas já têm um pouco de dificuldade de... Não vai falar do quê? Será que vai incentivar e tal? Então, eu encontrei muita dificuldade baseada no preconceito, assim. O que esse assunto traz? O que as pessoas vão falar? Você não vai estar incentivando? O que os pais vão pensar? O que os educadores vão pensar? Então, ainda muito preconceito em relação à psicologia, numa parte, a sexualidade mais ainda. E o fato de eu ser nova, de certa forma, eu também encontrei bastante barreira. Então, quando eu ia para palestras, por exemplo, nossa, mas que cara de novinha, assim, como se isso eliminasse
o seu conhecimento, a sua pesquisa e tal. Por outro lado, também me ajudou um pouco para estar mais próxima dos jovens. Então, para dar palestra para jovens, nesse sentido, ficou legal, porque eles também se identificavam. Mas, num primeiro momento, eu encontrei um pouco de dificuldade para falar, por exemplo, para pais educadores, nesse sentido, né? Mas a partir do momento que as pessoas começam a conhecer, e até através da mídia, que a mídia dá um reforço positivo, né? Ou seja, você está dizendo que, de certa forma, é bom, né? Você está dando essa... Então, isso me ajudou a conseguir essa visibilidade um pouco maior e conseguir trazer a sexualidade para um âmbito não só de saúde, de responsabilidade, mas de prazer mesmo, né? Doutora, qual é a relação da psicologia com a sexologia? Olha, tem toda, né, na verdade, porque a psicologia trabalha todas as questões da mente, do emocional, da relação com as pessoas. E a maior parte dos problemas na sexualidade que a gente encontra, em torno de 80% mais ou menos, é emocional, né? Não, as causas, a gente tem causas físicas, mas a grande parte é emocional. Então, são crenças que a gente teve desde lá de pequeno, é um relacionamento ruim que a gente tem com o nosso parceiro, é um desconhecimento do autoconhecimento do seu corpo, né? Então, um monte de questões aí ligadas a emoções, a pensamento, a crenças e relacional, que a psicologia ajuda muito a gente a lidar com essas questões da sexualidade, né? Hoje, quais são as maiores demandas lá no seu consultório? Olha, tem uma coisa que eu tenho me surpreendido bastante, porque a gente pouco ouve, até mesmo dos terapeutas sexuais, eu tenho encontrado muito homem, né? Porque com baixo desejo. Ou seja, isso é uma coisa que parece meio irreal pra gente, né? Que vive numa sociedade até mais machista, que é onde o homem tem que comparecer o tempo todo, a hora toda, e não pode negar fogo. E o que eu tô vendo muito no consultório são homens que não estão sentindo desejo, não estão com vontade e estão justamente desesperados por isso, né? Eu tenho encontrado muitos casais novos. São casais recém-casados, casais casados há 5 anos, com menos de 30 anos. Então, eu tenho encontrado um público bastante diferente do que a gente via há pouco tempo atrás na terapia sexual, né? Mas o que a gente encontra mais nas mulheres é baixo desejo e não ter orgasmo ou dor na hora da relação. E nos homens, problema de ereção, ejaculação rápida e agora bastante frequente também a questão de não desejo por parte dos homens também. O que não é normal, né? A gente não está acostumado com isso, né? Não, porque numa relação, o que se entende, pelo menos nos primórdios, se dizia que quando tem esse sintoma, o casal tem esse sintoma, é que realmente alguma coisa não vai bem na relação. Tem alguma relação com isso? Sim. Na grande maioria das vezes, quando você começa a investigar para entender o que está acontecendo, você começa a ver, por exemplo, que o casal não namora mais. Então parece que às vezes até tem uma cisão, assim, casou, acabou o namoro. Casou, virou obrigação, deveres, e saiu toda a parte de curtição, de lazer, e isso é muito ruim, né? Porque você tem realmente uma quebra muito grande que a pessoa quer aquele que está lá atrás. É claro que você vai adaptar para os deveres e tudo, mas ao mesmo tempo você precisa manter, né? O amor, o relacionamento, é aquela plantinha que tem que ser regada todos os dias. É necessário, sim, esforço para o relacionamento durar bem, né? O tempo, nossa, é muito curto, né? Mas preciso lhe fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Você acha que, na sua visão técnica, o sexo ainda é um elo que segura os casais e consegue se manter junto? Depende dos casais. Se forem casais que, para eles, o sexo é uma parte muito importante, sim. Mas tem casal que ainda consideram outras questões mais importantes. Então vai depender um pouco de quem são essas pessoas que estão no meio. Tem casais que eu vejo que o sexo é um dos fatores que segura, mas eu também vejo que o sexo também é um dos fatores que afasta e às vezes também que a cumplicidade, o carinho, o companheirismo muitas vezes também vence. O que o nosso objetivo é juntar tudo, né? Para que a gente consiga ter no relacionamento o melhor de todas as esferas, né? Doutora, muitíssimo obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Realmente achei o tempo curtíssimo, eu conversava com você aqui a noite inteira.
Mas chegamos ao fim. Quero lhe agradecer mesmo de coração, tá bom? Obrigado pelo convite. E a você de casa, me despeço de você. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu espero por você no próximo sábado. Desejo a você uma boa semana, um beijo no seu coração e até lá.